Olá, sexta-feira, final de tarde, tempo nublado, com prenúncio de chuva. Se vai chover, vamos torcer, né, pessoal? Porque afinal de contas a estiagem já se estende por um bom período e já está causando transtornos à nossa agricultura. Mas para encerrar a semana, nada melhor do que um bom bate-papo cheio de calor humano. E que para isso aconteça, nós recebemos aqui no portal RSN a presença do professor Jorge Bernardi. Ele é doutor em gestão urbana, advogado, jornalista, professor universitário e principalmente pré-candidato ao governo do Paraná pela Rede Sustentabilidade. Seja bem-vindo, professor. Prazer em recebê-lo aqui. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui no portal Rede Sul de Jornalismo, que eu tenho informações e acompanho, que é o veículo mais prestigiado desta região aqui central do Paraná, com milhares de pessoas que acompanham diariamente esse portal. E para mim, Cristina, é uma honra estar aqui sendo entrevistado por você. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, senhor, pelo prestigiamento aqui no nosso portal. Professor, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, recuperasse um pouco da sua trajetória política. Eu comecei em 1982, fui eleito vereador de Curitiba, fiquei por 30 anos na Câmara de Curitiba como vereador, fui presidente da Câmara, fui suplente de senador, secretário municipal, mas paralelamente a isso, eu sempre mantive uma carreira profissional como advogado e também agora há 15 anos como professor. Como você leu no meu currículo, eu sou, além de político, digamos assim, das atividades políticas, eu sempre tive uma atividade profissional. E fui durante esses anos todos, inicialmente pelo MDB, logo em seguida pelo PDT, fiquei 28 anos no PDT, e desde 2015 eu sou um dos fundadores da Rede Sustentabilidade aqui no estado do Paraná. Já tinha pensado até em pendurar chuteiras, mas daí um dia os companheiros da rede chegaram lá no meu gabinete, na reitoria, na instituição onde eu trabalho, e disseram: Jorge, nós viemos te convidar para você ser o nosso pré-candidato a governador. Em determinado momento fiquei até um pouco assim apreensivo, assustado. Será que eu não vou estar dando um passo além das minhas pernas? Daí eu perguntei: mas por que vocês me querem como candidato? Em primeiro lugar, porque nós confiamos em você, Jorge. Segundo lugar, nós achamos que você está preparado para ser governador do estado. Você tem 30 anos de vida pública, não tem nenhuma mancha, nunca se envolveu em nenhum tipo de atividades que hoje envergonham a política brasileira. Você é uma pessoa que já há 30 anos atrás você praticava a nova política, a política que hoje está na moda, que naquela época era um pouco disruptiva, porque eu, quando fui presidente da Câmara, em 2 anos eu consegui diminuir os custos, digamos, o orçamento da Câmara, de 6,4% do orçamento municipal para 1,8%. Dispensei mais de 150 funcionários, acabei com as mordomias, com os privilégios. Então isso fez com que eles se posicionassem como um candidato que estava dentro, digamos, daquilo que a Rede Sustentabilidade prega. Você pode observar que nós temos poucos deputados e apenas um senador, porque não que a rede seja melhor que os outros partidos, porque em todos os partidos tem gente boa e tem gente que não é boa. Mas pelo menos nós procuramos ter um partido em que as pessoas tenham um passado limpo. E foi assim que aconteceu, e daí, diante dessa proposta, eu conversei com a minha esposa, com a minha família, e decidi aceitar. Aliás, tem uma passagem bíblica que resume mais ou menos esse momento, porque eu fiquei também na dúvida. Daí eu lembrei de uma pregação de um pastor, um dia, que está no livro de Juízes, capítulo 9, que é conhecido como a parábola de Jotão.
Diz que num determinado momento as árvores resolveram escolher um rei, Cristina. Daí foram no pé de Oliveira. Oliveira, você não quer ser o nosso rei? Daí Oliveira disse, mas eu ser rei? Mas eu produzo um óleo, um azeite precioso que os homens adoram. Não, eu não vou me incomodar sendo o rei das árvores. Pode escolher outro. Daí as árvores foram procurar o pé de figo. E a figueira também recusou, disse, não, o meu fruto é um fruto saboroso. Eu não vou me dedicar aí a cuidar das demais árvores se eu estou produzindo um fruto que todos amam. Daí finalmente foram ao pé de uva. E daí a videira disse, mas o meu suco, ele é saboroso, os homens e os deuses gostam do meu suco. Então eu não quero ser rei também. Não sobrou ninguém, resumindo. Aí as árvores decidiram procurar o espinheiro. E o espinheiro aceitou. Foi o único que aceitou de todas as árvores. E o espinheiro disse, de agora em diante eu sou o rei de vocês. Vocês vão ficar debaixo da minha sombra. Quem não me obedecer, não fizer o que eu mandar, eu meto-lhe fogo, queimo todo mundo, inclusive os cedros do Líbano. Moral da história, tem muita gente boa, Cristina, em todos os setores da sociedade, sejam no Lions, no Rotary, nas associações comerciais, empresariais, nas universidades, no comércio, na indústria, enfim, todas as áreas que poderiam estar na política. Mas tem um motivo ou outro que fazem com que elas não se disponham a enfrentar esse desafio, porque você viu agora até um nome forte aí que poderia ser candidato a presidente, ele desistiu quando viu que tinha que enfrentar o desafio. Joaquim Barbosa. Exatamente. Então o que eu quero te dizer, o nosso país está assim justamente porque as pessoas, e eu posso dizer isso de cadeira, porque eu convivi durante muitos anos nesse ambiente, as pessoas que estão lá, muitas vezes não são aquelas que deveriam estar. São aquelas que se dispõem a enfrentar. Daí eu disse, bom, eu não vou fazer que nem a figueira, a oliveira e o pé de uva, não. Eu vou enfrentar essa parada e estamos percorrendo o Paraná junto com os nossos companheiros. Aqui em Guarapuava, a Rosália está nos acompanhando, o Hamilton, o professor Hamilton Farias, que é o nosso líder dessa região também. Enfim, as pessoas, e está criando-se um movimento, sabe? E eu estou muito feliz de estar envolvido nessa campanha, discutindo ideias, ouvindo as pessoas. Já temos um pré-programa de governo, que é um documento preliminar, os 18 eixos estratégicos para o Paraná Sustentável, e vamos deixar uma cópia a você para que também aqui a tua rede de notícias, que é tão influente nessa região, possa mandar sugestões, contribuições, fazer críticas bacana ao nosso plano de governo. Bem, professor, a cultura que hoje está impregnada no país é a cultura da corrupção, infelizmente. Lamentavelmente. Tanto é que todos os dias, né, ela já está até quase que sendo banalizada. Isso né? mesmo. A rede, ela surgiu com uma nova proposta, inclusive se difere de todas as outras siglas, inclusive nas próprias denominações internas. Né? O senhor acha, assim, que uma proposta, ela é o suficiente para mudar essa cultura? Eu acho que é um caminho, sabe, Cristina? As pessoas nos perguntam, vocês são um partido de direita? Eu digo que não. Vocês são um partido de esquerda? Eu digo que não. Elas me perguntam, vocês são um partido de centro? Eu digo também não. Daí as pessoas ficam perdidos. É possível, sim. Nós dois estamos conversando aqui em 3 dimensões. Altura, largura e volume. O mundo, ele é tridimensional. Nós estamos num globo, o planeta Terra. Nós adotamos a teoria da complexidade, a complexidade da vida, a complexidade do universo, a complexidade de tudo que nós estamos vivendo. Quando você usa a política da esquerda, direita e centro, você imagina um mundo plano. Isso era no século XIX, no século XX, agora nós estamos num novo século.
As coisas estão se transformando muito rapidamente. Rápido, muito rápido. Entende? Então, nós vemos que em todas as áreas, todos os setores, tem gente boa e tem gente que não é muito, que não está ainda conectada com esse novo tempo. Então, quando nos perguntam, e a Marina Silva diz isso, nós somos um partido sustentabilista. O que significa isso? Significa que não é nada plano, é algo que brota de uma nova linha, um novo tipo de pensamento, que nem as universidades são capazes de entender isso. Porque o pessoal da esquerda nos chama de direita, o pessoal da direita nos chama de esquerda. E eles não conseguem entender, porque para entender tem que mudar os paradigmas. E muitas vezes nós não queremos mudar os paradigmas porque nós estamos acostumados na nossa zona intelectual de conforto. Então, quando eu falo isso, as pessoas começam pelo menos a pensar. Eu mesmo, quando entrei na rede, eu absorvi esses conceitos. Comecei a ler Edgar Morin e outros filósofos que praticam digamos assim, divulgam essa teoria da complexidade. E aí eu me impregnei dessas ideias, desses conceitos. Claro que a questão ética, isso aí não é nenhum mérito, isso aí deve ser a essência. É uma essência, é o dever, né? É o dever de todos nós. A eficiência, o preparo para exercer uma função pública, isso é um dever do gestor. E quando você exerce uma função pública, você tem que pensar que aí é um momento de sacrifício da tua vida que você está oferecendo para a sociedade e não para se beneficiar disso. O dinheiro público ele deve ser cuidado muito melhor do que o nosso dinheiro. Ou seja, o meu dinheiro, se eu fizer qualquer coisa errada, sim, é seu, eu né? me prejudico e prejudico a minha família. Mas o dinheiro público eu prejudico milhares, milhões de pessoas. Professor, o senhor falou em teoria da complexidade. Como que é possível traduzir isso na prática, aproximando da política, sabe, do cotidiano, das pessoas? Existe uma distância entre isso. Então, como chegar até essa operacionalização? Nossa, isso é fantástico que você está me perguntando. Eu, ultimamente, estou estudando um movimento que houve aqui no Paraná no século XX, que foi conhecido como o movimento paranista. Esse movimento ele foi anterior ao surgimento do Paraná Clube, que é um time que usa sim, também a palavra paranista. Então, ele envolveu intelectuais, envolveu empresários, envolveu políticos, entre os quais o Romário Martins, o Dario Veloso, que foi um pensador e um poeta também simbolista, o Cruz Machado e tantos outros, e eles queriam dar uma identidade própria para o Paraná. Então, como eles queriam que o Paraná fosse um estado de desenvolvimento, de progresso, de justiça, quer dizer, que fosse algo que eles vinham de um processo assim muito sofrido, que foi a Guerra do Contestado, onde o Paraná perdeu uma parte do seu território. Eu mesmo nasci, digamos assim, na região do Contestado. Se eu tivesse nascido 40 anos antes, eu seria paranaense, mas como eu nasci em 56, eu já nasci catarinense. Pois bem, como colocar na prática? Isso significa materializar os direitos fundamentais, que quando a atuação política, por exemplo, na área da saúde, da educação, da cultura, na área do lazer, enfim, todas as funções que tem o ambiente administrativo, a cidade, os órgãos governamentais, aquilo seja efetivamente eficiente. Então, aquelas ideias, Cristina, que estão no campo teórico, que estão lá na nossa Constituição, no artigo 5º, no artigo 6º, no artigo 7º, aquelas ideias você tem que trazer e fazer com que elas se tornem práticas na vida das pessoas. Então, quando tem uma escola de qualidade, como hoje nós tivemos oportunidade de visitar a escola agrícola e até encontrei conhecidos meus antigos lá, nós fomos visitar a escola Pôr do Sol, Aldeia do Sol. Aldeia do Sol, que coisa maravilhosa. Então, aquilo é educação de qualidade. Nós fomos visitar
Eu nunca tinha visto, conheço as APAES, uma APAE rural. Então aquilo é um exemplo de materialização daquelas ideias abstratas. Então a teoria da complexidade é você ver que todos nós estamos vivendo neste ambiente que é o planeta Terra, e por isso que além daqueles indicadores que são utilizados pela ONU e pelos municípios e pelos estados, pelas nações, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, o índice Gini, que mede a desigualdade, nós também estamos adotando esse eixo que é a felicidade interna bruta. Ou seja, que o rei do Butão, ele, quando questionaram que o país dele era muito pobre e tal, ele disse, não, mas aqui nós queremos ver a felicidade do povo. Então os indicadores passaram a ser diferentes. Por exemplo, o bem-estar espiritual, psicológico, a saúde vista de um outro ângulo, da prevenção às doenças, o uso do tempo. Claro que numa cidade pequena você não perde tanto tempo no trânsito, mas nas grandes metrópoles isso é muito importante, você ter mais tempo de lazer, ter mais tempo para desfrutar da sua cidade. Não é meio utópico? Nessa correria do dia a dia. Mas pode ser mudado e pode ser feito. Então, esses são princípios que nós vamos avaliar o estado do Paraná, ou seja, a vitalidade comunitária, você vê as pessoas participando, a questão do meio ambiente, que hoje também é uma questão que preocupa a todos nós. Então, isso é que nós propomos, ou seja, trazer esses conceitos abstratos para a prática. É um novo conceito. É um novo conceito. Claro que nós estamos fazendo, Cristina, algo disruptivo, porque todos vão falar de educação, vão falar de saúde, de segurança, etc. e tal, mas você tem que ir além disso. Que são as promessas que a gente ouve em toda a campanha e que se repete, as demandas continuam as mesmas, enfim. Por isso que você vai ver no nosso plano de governo, aqui tem os compromissos programáticos, entre as metas estratégicas nossa, a primeira, resgatando aquele conceito, aquela ideia do movimento paranista, nós queremos um planejamento estratégico para o Paraná, para 10, 20, 50 anos, para saber para onde nós vamos. Qual seria a prioridade? A prioridade das prioridades seria a primeira, vamos colocar. A primeira você tem que fazer um diagnóstico da situação do Estado. Então nós estamos propondo uma auditoria completa para saber quantas obras estão paradas, quantos órgãos públicos estão gastando. Por exemplo, olha, o governador que saiu há pouco tempo, eu outro dia vi uma notícia de que ele tinha viajado 380 mil quilômetros. Daí eu fiz os cálculos, 780 mil quilômetros. Eu fiz os cálculos, com 360 mil, vai daqui à Lua. Então ele foi à Lua, voltou e ainda deu uma volta ao redor da Terra. Será que isso não poderia ser utilizado de uma forma mais racional? Quantos milhões não teriam sido economizados para o Estado? Então, o primeiro é uma auditoria completa no Estado. Você ter um diagnóstico dessa situação, porque aí você vai detectar os erros do passado e evitar erros no futuro. Com isso, você pode economizar muito no orçamento do Estado, que para o ano que vem vai ser de 61 bilhões, contando tudo. Outra prioridade nossa, essa de fazer esse planejamento estratégico do Estado. Eu vou colocar as 5 metas estratégicas dentro dos 18 eixos. Na educação, por exemplo, a nossa prioridade é o ensino médio. Você veja, vocês têm aqui o Colégio Agrícola, que é uma referência, que tem o curso técnico de agropecuária. Esse colégio já tem quase 60 anos, formou tantas gerações de técnicos agrícolas, e eu tive a oportunidade de conversar com os jovens lá, uma coisa extraordinária. Assim, eu me motivei, eu tive até um pouquinho de inveja, porque eu, na minha juventude, gostaria de ter estudado num colégio agrícola,
porque eu gosto muito da agricultura. E aí, então, nós temos que priorizar o ensino médio. E a educação básica, professor? A educação básica, mas ali, vamos continuar avançando, mas priorizar. Porque hoje o jovem, ele sai de uma escola do ensino médio e ele não tem formação nenhuma. Olha, dos 390 mil alunos que estudam nas escolas públicas estaduais, que fazem o ensino médio, apenas 60 mil estão saindo com uma profissão. Os outros 320 mil... Seriam cursos profissionalizantes, então cursos técnicos. Nós temos condições de fazer esses cursos. Eu atuo com educação à distância. Nós temos no Catálogo Nacional de Ensino Técnico 225 cursos. O Paraná não oferece para a sua juventude nem 20 desses cursos. Nas 2.144 escolas do Paraná, eu tenho condições de colocar lá a um custo baixíssimo, um curso após o ensino médio de 1 ano, um técnico que a pessoa saia com uma profissão. Hoje é ensino técnico, inclusive cuidador de idoso, além do técnico em enfermagem, de eletrônica e tal. Ora, o curso... Que o mercado de trabalho ele está mudando. Está mudando. Ele está mudando, novas profissões estão surgindo conforme a demanda da própria sociedade. Novas estão surgindo, Cristina, e outras estão desaparecendo. Sim, eu não sei se você é mais jovem do que eu, mas eu não sei se você lembra, quando eu era adolescente, eu fiz o curso de datilografia, porque uma das profissões era o datilógrafo. Depois teve que hoje não existe mais, depois teve o digitador. Substituiu. E hoje não tem nem o digitador mais. O meu pai era telegrafista e eu queria ser telegrafista. Estava aprendendo o código Morse. Daí, quando eu cheguei nos 12 anos, colocaram um telefone, acabou o telégrafo. Daí, quando eu cheguei aos 16 anos, acabou até a ferrovia. Entende? Então, as profissões... eu conversava com o prefeito César Filho até ontem, e ele comentava comigo, né, que daqui 20 anos, 65% das profissões que hoje tem não existirão mais. E outras profissões vão surgir, o prefeito tem razão, que nós nem sabemos quais são. Pois é, mas não estamos sendo preparados para isso. Exatamente, por isso que a nossa escola, a base do Estado é o ensino fundamental, da 5ª à 9ª, e também temos escolas de nível primário, da 1ª à 9ª, mas a base, tudo é importante, mas a prioridade das prioridades é o ensino médio, técnico, para dar uma profissão, uma perspectiva. Sim, que vai acabar influenciando em todas as áreas. Exatamente. Né? Daí você me perguntou de outras prioridades. Nós pensamos numa regionalização do estado do Paraná. Bacana. O Paraná tem 39 micro-regiões. Vocês estão aqui nessa região maravilhosa, linda, que é o centro do Paraná. Toda vez que eu viajo para cá, assim parece que os meus horizontes se expandem, porque você vê longe o céu. Numa viagem que eu fiz há uns 15 dias atrás, nós estávamos voltando e tinha uma lua cheia maravilhosa à noite. Aquilo, eu disse, nossa... daí uma outra viagem que eu estava voltando era a lua minguante, mas tinha um céu estrelado fantástico. Então vocês estão aqui numa região, é uma região importante, uma região histórica do nosso estado. Agora, não é o caso de Guarapuava, que é uma cidade grande, mas muitas cidades em volta daqui, elas estão lá acanhadas porque não há uma perspectiva. Então, com a regionalização, nós teríamos 39 micro-regiões no estado do Paraná, 8 regiões metropolitanas, dessas 8, 4 são aglomerações urbanas, e nós faríamos o quê? Um fundo para que o desenvolvimento viesse de uma forma integral, principalmente para as regiões mais deprimidas economicamente. E como fazer isso? É só você colocando no território a educação, colocando no território a educação de qualidade, fazendo com que e atraindo para cá empresas, porque outro dia eu conversei com um italiano que ele traz empresas da Europa para cá. Ele disse, olha, eu preciso que tenha uma boa logística, digamos assim, em rodovias. Infraestrutura. Exatamente. Esbarramos na infraestrutura. Que tenha uma boa, que tenha uma mão de obra qualificada
e que tem um sistema bancário. Infelizmente, com o nível baixo de segurança que nós temos agora, Cristina, o interior do Paraná virou um verdadeiro faroeste. Sim, todo dia sim, essas explosões, assalto, tentativas de assalto. Os bancos, aquela Sim. coisa toda. Ontem foram duas. Sim. Ontem foi no litoral e foi aqui na região dos Campos Gerais. Então, nós temos que fortalecer. Claro que a segurança não é só o policial, Sim. mas se nós temos uma falta de 11 mil policiais só na Polícia Militar, é evidente que o time dos bandidos está jogando com a equipe completa. E o time da polícia com a metade do time. Quem vai ganhar é sempre os bandidos. Então, essas são prioridades dentro da regionalização, e dentro da regionalização, o desenvolvimento urbano e regional sustentável. A minha linha de pesquisa, tanto no mestrado quanto no doutorado, foi o desenvolvimento urbano e regional. Ai, sou apaixonado. Então, é a área que eu gosto. Pena que eu não trouxe meus livros aí, mas aqui no nosso polo... Sou apaixonado. Então, esse desenvolvimento, e dentro desse desenvolvimento, dessa proposta, nós temos que pôr algumas prioridades. Por exemplo, as cooperativas, as associações de produtores, os pequenos e médios empresários, que esses não têm crédito. Ora, a Fomento Paraná... E são a maioria, né? E que geram 98% das empresas brasileiras são pequenas e médias e micro, e elas geram mais de 60% dos empregos. Agora, nessa retomada da economia, quem está gerando emprego são os pequenos. O governo do Paraná investiu ou deu isenções tributárias, um programa que eles têm aí, de mais de R$1,5 bilhão de reais. Só que a empresa tinha que investir 3.600.000. Ora, Paraná competitivo, né? Esse Paraná competitivo. Daí uma fábrica, uma multinacional da cerveja, tem um imposto de 12%. E se você montar uma micro cervejaria, você vai pagar 18%. Sim. E por isso que nós estamos perdendo muitas empresas aqui no estado do Paraná. A desigualdade em todos os setores. Exatamente. Né? Então nós temos, mas isso não sou eu só que vou fazer. Nós temos que fazer uma onda com o povo paranaense, envolvendo as universidades, envolvendo o setor de comunicações, envolvendo os empresários, os agricultores, que todos pensem, vamos pensar um Paraná daqui a 10, daqui a 20, daqui a 50 anos. E depois as outras gerações vão pensar mais longe. Nós temos tudo aqui para ser um dos estados mais pujantes do Brasil. Nós já temos a maior população do sul do país, sabia? Ultrapassamos o Rio Grande do Sul. Já temos um PIB de quase 500 bilhões de reais. E nós podemos aumentar muito e diminuir as desigualdades. Porque isso é que gera toda essa criminalidade, toda essa situação que ninguém se sente seguro. Não é, antigamente era lá em Curitiba que as pessoas tinham medo de sair à noite. Hoje em qualquer pequena cidade, qualquer lugar. Essas quadrilhas, elas chegam, assaltam. Eu outro dia fui em 2 cidades na região metropolitana, precisava tirar um dinheiro para pagar uma pessoa. Não era muita coisa. Nas 2 os bancos não tinham dinheiro. Eu disse, mas nós não trabalhamos mais com dinheiro. Mas como? Não, é que estouraram o nosso caixa eletrônico, agora a gente não trabalha mais com dinheiro. Então você veja a que nível chegamos. Bem, professor, vamos falar um pouquinho... Bem, o Paraná o senhor já destrinchou, né? Não, isso foi apenas uma introdução, e desculpe o meu entusiasmo. Não, está muito bom. Vamos extrapolar o nosso tempo, né, Nádia? Porque o conhecimento é grande e a gente não pode abrir mão disso aí. Marina da Silva chegando no Paraná no próximo dia 16. E, aliás, eu quero também que o senhor comente nessa mesma pergunta, na sua resposta, né, os números de pesquisas, inclusive o seu. Né? A última pesquisa do Datafolha já mostra a pré-candidata à presidência subindo e já encostando no Bolsonaro. Sim. O que a rede pretende fazer, ou se já existe uma estratégia pensando nessa ascensão política dela e tanto do senhor, mas principalmente da Marina, no sentido de absorver esses eleitores do Jair Bolsonaro que tem um discurso extremamente reacionário, extremamente separatista em questão de todas as ideologias de gênero, enfim, e tudo mais. Então, a Marina é
hoje uma liderança mundial. É uma referência do Brasil no mundo todo. Ela é recebida pelo Macron na França, ela faz conferências em universidades americanas, do Canadá, da América do Sul toda. Ela se compara, digamos assim, lá fora, ela tem até um prestígio maior do que aqui dentro do Brasil. Porque aqui muitas vezes você sabe que na última eleição que eles usaram muitos robôs, muita coisa complicada, muito fake news, eles criaram uma imagem, digamos assim, pejorativa da Marina. Sim, agora, principalmente pela origem dela, por ser seringueira e tudo mais, uma né? Uma moça que foi alfabetizada aos 17 anos pelo Mobral, que até os 17 anos, até um pouco depois, ela morava num seringal, no meio do mato, sim, literalmente. Eu levei há 30 e poucos anos, 100 e poucas famílias lá para o Amazonas, fundamos a Nova Curitiba, e lá naquela época a gente vê como é difícil a vida na floresta. Uma moça que se formou na universidade com 28 anos, que esteve 2 vezes desenganada pelos médicos, mas ela tem uma energia, tem uma força, algo que sai dela e que motiva as pessoas. As pessoas que querem um Brasil que seja de todos, e não da direita, da esquerda ou de alguns grupos econômicos que se apoderaram do aparelho estatal. Ela quer um Brasil que é um sentimento médio de uns 20 a 30% da população que pensam e diz, olha, nós não podemos mais viver nesse ambiente, nós não podemos aceitar mais disso. Aliás, tem algumas tribos na América Central, Cristina, que para escolher o seu cacique, eles fazem uma escolha de 4 em 4 anos, eles escolhem justamente aquele que é o mais calmo, e não o que grita mais, sim, o que briga mais, o que cria mais confusão. Entende? Então, a Marina, ela é essa força. E ela vem para cá, no dia 16, vai participar de um debate lá na Unicuritiba, que é uma universidade, que vai ser transmitido para todas as universidades. Os que, aliás, até de um guarapuavano, né? Exatamente. Dr. Clemerson. E no dia 15 vai ser, eu serei sabatinado também, e no dia 17 ela vai fazer o pré-lançamento das nossas candidaturas. A minha como candidato a governador, o Flávio Arnes, que é o nosso candidato ao Senado, ele que já foi vice-governador, foi senador, sim, o do Hamilton Farias, que é um dos nossos candidatos a deputado federal, e outros pré-candidatos a deputado federal e a estadual. Então nós vamos fazer um grande ato lá em Curitiba. O que eu posso dizer? Que a Marina tem um potencial ela já está empatada tecnicamente com esse candidato que você apontou, e que eu respeito os eleitores deles, porque as pessoas estão tão desiludidas que cada um acaba escolhendo uma decisão ou outra, mas num determinado momento, até aqueles que são eleitores desse candidato, eles dizem, eles estão ali porque foram pegos por alguma coisa, mas eu acredito que até o final das eleições, muitos deles ainda vão vir para o nosso lado, do lado da Marina, e ver que nós temos que construir um novo Brasil, um Brasil que seja de todos, esse Brasil complexo. Em relação a mim, faz 2 meses apenas que eu fui lançado candidato pela rede. Eu sou um nome conhecido lá em Curitiba, fui muitos anos vereador, tenho um trabalho acadêmico, já tive mais de 60 mil alunos, só no Paraná mais de 20 mil, aqui em Guarapuava eu tenho muitos ex-alunos meus e tenho alunos atualmente, porque eu sou professor de educação à distância. Então, a primeira pesquisa que saiu oficial, eles não incluíram e não incluíram o nome do Requião. Mas eu espero que nas próximas nós já possamos começar a apontar, e no futuro, porque você sabe que uma eleição, você sabe como ela começa, nunca sabe como termina. Sim, sim. Entende? Então, eu não estou preocupado com esses números, nem no último momento, lá no final. Eu vou fazer a minha pregação, vou seguir os nossos companheiros, e quero agradecer muito aqui a Rosélia, toda a nossa equipe aqui de Guarapuava, que nós temos um partido maravilhoso que está se consolidando.
Nós tivemos algumas perdas, mas na caminhada a gente tem perdas. Mas tem ganhos, né? Tem ganhos, porque você perde de um lado, nós temos o doutor Antônio, que é um médico, uma pessoa assim, extraordinário, que eu já conheço de muitos anos. Antônio Araújo. Antônio Araújo. E temos outras lideranças aqui no partido e cada dia mais pessoas estão se somando a nós. Então, a campanha nossa e a da Marina, ela está sendo construída com muitos voluntários. Nós temos a página da rede, em todos os municípios do Paraná nós temos voluntários, que é diferente daquele cabo eleitoral pago, aquele que é contratado, aquela pessoa que vai levar alguma vantagem. Não, essas pessoas se dispõem a ajudar pela causa, para mudar esse Brasil. Política de aliança, professor. Aliança, então, nós estamos trabalhando com alguns partidos, já temos conversas com 3 aqui no Paraná. Evidentemente que a Marina também está trabalhando com alianças a nível nacional e nós pretendemos, digamos assim, consolidar algumas alianças, porque embora a televisão ainda dizem que agora o que vai valer nessa campanha vai ser o WhatsApp, as redes sociais, mas ainda a televisão faz uma diferença. Sim, o tempo. E vou dizer mais, eu dando essa entrevista aqui para vocês, a Nádia sendo a nossa cinegrafista, eu me sinto assim, sabe, eu me sinto fortalecido, realizado, porque eu, quando comecei no jornalismo, eu me formei em 78. Pois é, o nosso colega. Eu me formei bem antes de você. A Nádia, eu acho que não tinha nem nascido ainda. Acho que não. Então, eu, quando me formei, nós batimos a máquina. Veio os equipamentos da Alemanha para nós aprendermos a lidar com os aparelhos. Ora, você acredita que os professores tiraram das caixas, eles não sabiam operar. Então, que dificuldade em preto e branco. Eu tentei fazer um filme em Super 8, lembra do Super 8? Lembro, sim. Até hoje ficou inconcluso, porque nós não tínhamos as fitas, não dava para emendar aquela coisa toda. Então, hoje nós temos essa maravilha, que é a comunicação de um celular, você transmite para o mundo todo. Sim. Então, eu acredito nisso, que nós vamos... Eu sempre fiz história em quadrinhos, gibi e tal, mas agora eu vejo que você pode chegar lá no WhatsApp da pessoa... na palma da mão, né? Na palma da mão. E hoje, claro que nós vamos de porta em porta, de casa em casa, como eu fiz isso, todas as minhas campanhas de vereador lá em Curitiba. Mas acredito que hoje vai ser um tempo novo, sabe? Algo edificante, porque as pessoas têm mais informação e elas vão saber escolher pela informação. Eu respeito muito o eleitor, porque o voto é sagrado. Eu digo que o voto é a única arma que nós temos contra os maus governos. O voto, você observe que nós só temos um voto. Por exemplo, braços nós temos 2, ouvidos 2, coração nós temos só 1. Então o voto se compara ao coração, de tão sagrado que ele é, e por isso que você respeita o voto. Eu já disputei muitas eleições, então cada eleitor eu sempre procurei agir com firmeza, com coerência, para não decepcionar os meus eleitores, poder dormir tranquilo e não decepcionar os meus amigos, a minha família, as pessoas que, digamos assim, convive com a gente. Porque hoje muitos políticos, eles não podem sair na rua. Aliás, nem muitos ministros não podem. Lá no Congresso Nacional, nós temos mais de 200 deputados e senadores que estavam protegidos sob o manto do foro privilegiado. Sim. Lá, junto com o Temer, tem ele e mais 8 ministros que estão lá se escondendo. No Paraná não é diferente, No Paraná não é diferente, você tem razão. Então, quando você participa e você diz, olha, eu fiz tudo... A gente erra, mas pelo menos eu não fiz nada errado assim em termos de corrupção, de levar vantagem indevida, essa coisa toda. Você pode dormir tranquilo e você pode andar pelas ruas. Cabeça erguida, né, professor? É o que eu faço em Curitiba. Poxa, professor, que bom. Obrigada por senhor compartilhar desse seu carisma, de todo esse conhecimento com a gente, num bate-papo super agradável. Eu tenho certeza que você que está nos assistindo adorou e quem vai nos ver ainda, porque a internet nos dá essa possibilidade, né, professor? É uma bola de neve positiva, também vão gostar. Foi um prazer recebê-lo aqui.
Quero deixar aberto para o senhor vir aqui quantas vezes o senhor vier a Guarapuava. Por favor, podemos fazer entrevista também lá de Curitiba, né? Essa interação vai ser muito bacana. Uma boa sorte aí na sua caminhada e vamos ajudar a mudar esse país, né? Olha, eu quero agradecer muito essa oportunidade e gostaria de terminar com, digamos assim, o grito de um movimento paranista, que nós queremos fazer um novo movimento paranista no Paraná, integrando as pessoas, que foi escrito por Romário Martins. Se você me permitir, dar por favor, fique à vontade. Paranista é todo aquele que em terras do Paraná lavrou um campo, cadeou uma floresta, lançou uma ponte, construiu uma máquina, dirigiu uma frase, compôs uma estrofe, pintou um quadro, esculpiu uma escultura, redigiu uma lei, praticou a bondade, iluminou um cérebro, evitou uma injustiça, educou um sentimento, escreveu um livro e plantou uma árvore. Isso são ideias de 100 anos atrás, que continuam atuais até hoje. Então nós queremos criar ou retomar as ideias daqueles heróis do passado que nos antecederam e renovar esse movimento paranista, porque nós vivemos num estado extraordinário. Quando você anda por essas campinas, por essas florestas, por esses campos, essas montanhas paranaenses, aí é que você vê a grandeza e a riqueza da nossa terra. Bacana, professor, lindo. Você não achou lindo? Lindo, né, para fechar essa sexta-feira e o final de semana. Bem, gente, a gente vai ficando por aqui. Um bom final de semana, tomara que venha a chuva, que venha o frio e retomando essa memória paranista que o professor acabou de falar, vamos retomar também a nossa memória guarapuavana. Pinhãozinho na chapa, chimarrão, muito calor humano, muita paz, muito amor entre as famílias. A gente fica por aqui e você continua ligado no seu portal RSN, a sua Rede Sul de Notícias. Até segunda-feira.